Pessoal, hoje é sábado, dia 17 de fevereiro. Descobri mais uma. Lembrando do que a professora da catequese me falou, a importância de, quando me arrepender dos pecados, não pecar mais. E me lembrei também agora daquilo que o meu pai me falou, fazia uns tempos, quando eu ia na missa, eu ia numa festa numa igreja, ele disse que se tu vai na missa, tu não se comunga, porque faz tempo que não vai na missa. Eu não sabia por quê. E daí essas pessoas religiosas aí ficam me criticando, me condenando de coisas que eu não faço. Eles não acreditam na verdade e ficam só acreditando no que é mentira. Por quê? Deu para entender. Ontem veio um versículo da Bíblia, mexendo no Face, e daí eu comecei a conversar com o nosso Deus amantíssimo, o Espírito Santo, e eu entendi por quê. Coríntios 11, Coríntios 11, 23 a 29. Coríntios 11, versículo de 23 a 29. Onde diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beber em memória de mim. Porque sempre que comeres deste pão e beberes desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Dá para entender? Aí vamos ver o dia que Jesus disse que ia ser traído. Falou para os discípulos: alguém de vós vai me trair. Uns perguntaram para si, mas será que sou eu? Será que não sou eu? Aí ele disse para o discípulo que ele mais amava: aquele que comeu o pão com molho irá me trair. E deu o pão para o Judas, e o Judas comeu e saiu para entregar Jesus de noite. Ficou nas trevas. Por quê? Porque o Judas já tinha o plano de entregar, tinha o plano de ganhar dinheiro em cima da entrega de Jesus Cristo. E como na hora que Jesus Cristo falou, ele não assumiu o que ia fazer, tomou o cálice, assumiu o seu pecado, assumiu o demônio na vida dele, foi lá, denunciou, consequência, se matou depois, morreu. Assim é nós. É interessante. Se nós pecar, nós precisamos admitir o nosso erro, a nossa falha. Aí nós estamos em Deus. Se nós cometer erro e ir na igreja, não comungar antes de confessar ou fazer reparações a danos a pessoas.
Aí por isso dá para entender porque esse mundão está desse jeito. As igrejas não explicam isso. As pessoas vão lá logo, elas vão lá, fazem fofoca, fazem calúnia, prejudicam as pessoas com as suas próprias línguas e depois vão lá na igreja se fazer de santinho e vão lá, comungam, sem reparar o que fizeram ao irmão e admitam o capeta na vida delas, admitam, assumem a sua própria condenação. Agora dá para entender o porquê que a gente está falando só a verdade. A gente fala a verdade, explica para as pessoas, explica. Tá, vamos ver. Daí eles vão lá e conversam com os falsos mentem, inventam uma mentira desgraçada e eles acreditam. E daí eles chegam na gente e dizem, tu consegue provar isso? Daí a gente prova na Bíblia, contestam a Bíblia, que a Bíblia não é verdade. Essa Bíblia não existe. Toda a igreja católica tem essa Bíblia. Aí dá para entender por que as pessoas fazem assim. E o que acontece? Nós fizemos coisa errada, vamos lá na igreja, comungamos, sem fazer reparações, sem reparar o que nós prejudiquemos o irmão. Nós tomamos a hóstia e assumimos a nossa condenação, o nosso pecado. Começa a se sentir ruim, começa a perder a confiança, porque se torna um escrápula. Aí começa a perder a confiança, aí de repente vem uma outra pessoa de uma outra igreja. Olha, eu sou da tal igreja, era de Deus assim, a igreja católica é errada. Vai lá na minha igreja, aceita Jesus e se batiza e você está salvo. E daí eles vão lá na outra igreja, eles dizem que aceitam Jesus, eles não se confessam, não pagam suas dívidas e vão lá, mergulham na piscina, aprendem o evangelho e começam a pregar a palavra, mas fazendo tudo errado lá fora. Aí, todos os que ainda têm um pouco de fé, todos aqueles que estão em procura de fé, assim como eu estava procurando o entendimento de Deus, eu perdi totalmente a fé, assim muitos também perdem a fé. E Jesus Cristo diz, ai de vós que prejudicar um dos nossos pequeninos, atrapalhar nossos pequeninos. São esses pequeninos como eu, como muitas pessoas que estão com depressão, estão com alcoolismo, com droga, que eles precisam ir em busca da fé. E daí chegam as pessoas lá, essas pessoas erradas, e pimba! Derrubam eles mais, para que eles não ganhem força para ir aí ao contato com Deus, botando ele pro lixo, muitas vezes levando à morte. E dizendo, tá vendo? Ó, queria parar de beber, queria parar de fumar, queria parar de prostituir, queria parar de roubar, tá vendo? Ó, não presta, se matou, morreu. Só que eles não sabem que as pessoas que estão fazendo isso estão cavando o seu próprio abismo. Porque elas fazem isso porque elas não admitiram seus erros. Elas foram lá tomar a hóstia ou se batizaram sem fazer reparações. Começaram a pregar a palavra, fazendo coisas erradas, fazendo com que as pessoas que estão em busca de uma fé, em busca do conhecimento, percam a fé de vez e morrem. E Jesus diz, ai daquele que me desviar um dos meus pequeninos. Prestem atenção. O que você está fazendo? Sabe por que muitas pessoas estão afastadas de mim? Sem eu fazer nada para eles? Por causa do tomar hóstia sem confessar, sem reparação, assumir o seu pecado, fazer coisas erradas. Me amam, gostam de mim, me querem bem, gostam de estar comigo, mas tem medo de falar a verdade. Sabe o que é o medo? O medo é o encardido que está lá dentro, que faz com que nós tenhamos medo da verdade, que nós tenhamos medo de Deus. E nós temos medo de Deus, nós vamos fazer a vontade do Satanás.
Satanás nos promete liberdade aqui nesse mundo. Mas ele não diz que nós vamos para o inferno depois, sofrer eternamente. Jesus Cristo já ao contrário. Jesus Cristo diz: carregue tua cruz e segue-me. A cruz é esses que comungam sem se confessar, sem se reparar. Mas segue-me e que você terá vida eterna, você ter paz, felicidade, tranquilidade, onde não há doença, é só o bom. Com Jesus, no alto. Mas se você não quer seguir Jesus, quer seguir esses que comungam sem se confessar, que assumem a sua condenação e querem levar todos junto com eles, vocês seguem. Só que eles nunca vão dizer que vocês vão ter sofrimento eterno, arrependimento porque acreditaram neles. Pois nós precisamos acreditar no que vem de Jesus Cristo. E ele diz: maldito o homem que acredita no homem. E eu acreditei no homem e me dei mal. Hoje eu acredito no que Deus diz. E hoje, ontem, ele me mandou esse versículo. Hoje eu estou fazendo esse versículo para todos que queiram decidir sua vida. Céu ou inferno. É sempre nós é que decidimos. Abraço, Deus abençoe todos vocês.